ouviu falar de alguém que tenha usado recursos públicos em benefício próprio, que tratou de forma particular um bem que é de todos? A prática é crime, dá cadeia, mas muita gente insiste. Juliano Domingues foi saber por que esse comportamento condenável ainda é tão frequente no Brasil. A casa e a rua, a piscina do hotel e a praia, o shopping e o mercado municipal. Enquanto alguns espaços e bens são propriedade particular, pertencem a poucos, outros são de todos, são patrimônio da sociedade. Mas será que no dia a dia a gente percebe essa separação? Você, por exemplo, sabe a diferença entre público e privado? Público que presta serviço à cidade, ao Estado. E o privado é o que trabalha em empresa privada, né? Essa confusão vem desde os tempos do Brasil Colônia, quando os primeiros portugueses chegaram ao país. Naquela época, o rei podia vender ou conceder cargos públicos, ou seja, o favorecimento político e o dinheiro falavam mais alto. Quando você tem um cargo que não exige eficiência, mas exige patrimônio familiar, naturalmente o público e o privado vão se misturar. E essa mistura entre público e privado chega até nós. Os tempos mudaram, as leis são outras. Muito do que era permitido na época, hoje é proibido. Mas apesar dos avanços colocados em prática nesses 500 anos, para muita gente a fronteira entre público e privado continua confusa. O Estado brasileiro, ele surge como uma instância de administração de interesses privados. O interesse dos capitães donatários, o interesse dos cafeicultores, o interesse dos grandes industriais, o interesse dos banqueiros hoje em dia, e assim sucessivamente. Se as pessoas veem um Estado assim, não há por que eu esperar que as pessoas, uma vez no Estado, desenvolvam um comportamento ético. A história recente do Brasil é uma prova disso. No noticiário nacional é comum a presença de políticos acusados de usar recursos públicos para atender a interesses particulares. Problema que não escolhe lugar. Os casos se multiplicam, seja na capital federal ou nas pequenas cidades do interior. O prefeito ele tem a prefeitura como parte do seu patrimônio pessoal, né? E talvez o mais curioso, no caso brasileiro, seja que essa relação ela não é repudiada pela grande parte da população. A boa notícia é que os órgãos de fiscalização e a justiça estão atentos. Afinal de contas, quem extrapola esse limite pode ir parar no banco dos réus. Pode configurar crime na medida em que ocorra lesão econômica, patrimonial, quer dizer, vantagens escusas ou indevidas em detrimento da administração pública. Na Paraíba, um caso chamou a atenção do Ministério Público Federal. 8 servidores e 2 funcionários aposentados do DENOX, o Departamento Nacional de Obras de Combate à Seca, teriam utilizado a estrutura da instituição para atender a interesses próprios. Servidores públicos que se aposentaram, ao saírem da esfera pública, constituíram empresas que passaram a realizar obras para esse órgão público. Essas empresas não participavam de licitações regulares. Elas realizavam essas obras públicas empregando servidores daquele órgão e máquinas do órgão, quer dizer, numa completa confusão entre o público e o privado. A denúncia chegou à Justiça Federal. O advogado dos servidores aposentados do DENOX contestou as acusações do Ministério Público. Só porque eles eram ex-funcionários, a gente tem uma especificidade nessas licitações, que eram recuperações de bomba em algumas situações, que eles tinham um conhecimento técnico melhor do que qualquer um outro. E participaram dessas licitações e foram vitoriosos e realizaram todo o trabalho que estava determinado dentro desses processos licitatórios. Os argumentos não convenceram. Os funcionários foram condenados por improbidade administrativa. Com a decisão, os servidores perderam os cargos e tiveram os direitos políticos suspensos. Mais que a punição, a ordem dos tribunais deixa um recado. Ninguém deve se esquecer que misturar público e privado é crime. Assim como a rua, a praia e o mercado municipal, o dinheiro de impostos e as instituições do Estado pertencem a cada cidadão. Devem servir a toda a sociedade e não aos interesses de alguns poucos. A regra deve ser levada a sério, mesmo que a história, muitas vezes, indique o contrário.